pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu tenho um super convidado, um cara muito especial, muito experiente, com diversas experiências internacionais, mais de 15 países. Eu estou falando do Carlos Zugner. Carlos, que foi consultor da Unesco, hoje trabalha como consultor do Banco Mundial, é empreendedor em diversas áreas de tecnologia, cinema, e é uma honra ter você hoje no meu programa, especialmente para falar sobre inovação, educação, cultura global e sobre diversos temas que eu sei que você é muito fera. Carlos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Wilton. Bom, comigo vai ser um pouco difícil, cara, que preparar o ouvido deste ouvinte para que ele possa me chegar. Tomara que tenhamos, como se chama, legenda no português, porque meu português ainda está nessa preparação. É muito importante para mim hoje estar contigo, estar nesse lugar, compartilhar um dos projetos que vamos a ter também. Acho que vai ser muito importante hoje falar sobre alguns temas que são interessantes não somente para o aluno, interessantes para a nação mesmo, não? Para o Brasil também, o que é, cara. Muito bem, Carlos. Eu queria que você falasse um pouco, Carlos, sobre a sua trajetória, né? Você que trilhou aí por diversos mercados e áreas, compartilhasse um pouco sobre essa trajetória, por onde você passou. Cara, eu tenho muitos anos, a minha experiência, a minha profissão é cinema. Já fiz filmes, já fiz muito filme, fiz filmes ficção, fiz filmes. Inclusive tem um prêmio aqui no Brasil, em São Paulo, da Petrobras, o primeiro lugar de uma ficção em 2001. Já fui diretor de canais de televisão quando era muito jovem, mas não era como o que fazia o programa. Fui diretor de um canal de televisão, mas depois a minha vida se tornou um pouco mais social, um pouco mais com propósito, um pouco mais com outras necessidades que eu tinha que cobrir. Ingressei na área social, comecei a trabalhar a nível de grupos indígenas em América Latina. Isso me levou a trabalhar com a Unesco em uma área de especialização que se chama Patrimônio Cultural Imaterial. Fui consultor de uma área de Unesco que se chama o Centro de Categoria 2, que são centros de especialização sobre temas específicos, e me tocou estar com 15 países, inclusive o Brasil, que é um especialista nesse tema desde faz muitos anos, e criar várias áreas na área de educação, na área da salvaguarda do patrimônio, a importância da cultura para poder desenvolver um país, para poder desenvolver uma nação. E, bom, agora último estou com o Banco Mundial atendendo alguns países em África. Estou terminando já, porque agora estou em Teresina. Começando um projeto que amo de verdade e que temos muita projeção para este tipo de trabalho. É isso aí, Carlos. A Unesco ela tem um papel fundamental na educação, não só apenas de regulamentar alguns temas, mas também nortear temas relevantes, como, por exemplo, a Unesco tem um papel fundamental, não apenas de regulamentar, mas também de indicar, né, mostrar os próximos anos, né, no que diz respeito ao comportamento das instituições, e isso é criação de cultura, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura, a importância da cultura no processo de educação. Isso, ¿no? Primero lo que falaste, ¿no? Hay que entender a UNESCO como una institución que alberga muchos países, ¿no? Donde todos los países se concilian, hacen un concilio y geran, por muchas investigaciones, justamente de especialistas que les levan, geran leyes, ¿no? Que después esas leyes se tornan prácticas en cada país, ¿no? É interessante a visão que tem a Unesco sobre cultura, não? Porque acho que nos permite a nós visionar um mundo diferente, nos permite ver outro mundo, não? Como te falei, a base deles é uma investigação em todos os países. A Unesco é uma vertiente da ONU, 130 países anexados na ONU, fazendo uma investigação, eles geram o que pode ser feito de aqui a 20, 30 anos, 15 anos, 10 anos, não? Então, vão gerando um caminho, uma trilha que acho que os países devem começar a iniciar, e o país se subscreve a determinadas convenções que eles têm para poder aplicar essas normativas, essas leis, essas investigações
no próprio desenvolvimento desses países. Mas o mais importante é a comunidade, é o desenvolvimento da comunidade, entender a comunidade desde a parte mais básica da comunidade. Falando da comunidade, estou falando de tudo, não? Na sociedade, para poder aplicar essas leis. A Unesco vou ter que ler algumas coisas, porque meu português, como te falei, ainda não é fluido. E acho que eles têm um conceito que eu gosto e depois eu te vou tratar de fazer este conceito de uma maneira mais prática. A cultura pode ser entendida, dice, como um conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais, emocionais, distintas que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Isso inclui não apenas as artes e a literatura, o cinema, o teatro, todo o que você considera que é cultura, mas também os modos de viver, o jeito e a forma de viver, os direitos humanos fundamentais e o sistema de valores, tradições e crenças. Por exemplo, eu te vou falar de uma dessas expressões principais que existem, não? Faz muitos anos me convidaram a Brasil para dar uma palestra a um grupo de pessoas e eu não falo português, eu estou num processo de aprender o português e o idioma é o início de uma cultura. Aí me enviaram a falar, aí eu achava que falava, aí me convidaram a fazer um convite às pessoas para semear. Não, desculpa o que eu vou falar, mas é verdade, cara. Para que venham a semear, porque estamos falando justamente de um negócio de semear na terra, de cultivos e essas coisas. E eu achando que estava falando português, e eu falei para todo mundo, eu tinha um grupo na frente, você venha para se mijar. Então, e se mijar, acho que é miccionar, não é certo? Então todo mundo ficou como olhando. É interessante, eu te posso falar muitas histórias somente nas palavras, ou seja, no linguagem. Como a linguagem pode mudar de um lugar hacia outro. Eu viajei para o sul de aqui, leite quente, guri, não? Trimassa. Se vai para Rio de Janeiro, nossa, meu, aí eu não entendo nada, cara, é pura gíria. Não? Cada região de teu país tem um jeito e uma maneira de falar. Não? O Piauí também tem o próprio, não? Tem o sotaque, como o meu sotaque. Então, já isso se torna, mira a importância, isso já se torna um fato cultural. Esse fato cultural afeta diretamente na pessoa. Então, é importante ter uma noção, quando vamos a desenvolver, não se ha tido uma noção, porque sempre a cultura tem sido como uma fotografia. Não tem sido, quando você fala de cultura, sim, nós tivemos indígenas aqui. Nós falamos de história, mas a cultura não é a história. A cultura é o que você está vivendo neste momento. Por exemplo, a Anitta, que é a cantante que você está fazendo cultura. Não sei se me entende. Possivelmente do jeito dela, da forma, com a música, com as coisas, mas está fazendo cultura. Você está fazendo cultura. Por isso é algo importante que eu quero falar. Não? Desde minha perspectiva da cultura, e é algo que aplicamos agora na educação, a cultura inicia assim, não? Eu tive uma ideia, uma primeira ideia, não? Escovar meus dentes. Ninguém se escovava os dentes na vida, cara. Aí o cara começou a escovar seus dentes, tem uma primeira ideia, não é certo? Dessa ideia ela criou um ato, se convertiu em um ato, em algo, um fato, não? Em algo que você faz. Esse fato se convertiu em um hábito. Hábito, fala? Isso. Uma costume. Esse costume influenciou a outras pessoas, não? A pessoa que viu falou, esse cara está com os dentes branquinhos, cara. Como habrá feito? Eu também quero. Aí começou também a escovar os dentes. Aí, olha, que escovar é passar vassoura para nós, imagina. Aí o cara influenciou a outro e isso se tornou uma cultura, a cultura de lavar-se os dentes. Para que você entenda a cultura, não se me entendes? Sim. Então, é importante que a educação, porque nós hemos criado cultura, existe a cultura brasileira, que eu escuto muito, quando uno fala, o jeito brasileiro, diz, não? Ele chegou tarde e lhe coloca um nome, não? O jeito brasileiro. Ele fez uma coisa errada, não, porque assim se faz no Brasil. Isso não se faz no Brasil. Isso é parte de uma cultura que se ha adotado, se ha aceitado no país. Mas nós temos a obrigação, como educadores, de fazer uma mudança nesses fatos, nesses hábitos, para que a cultura
possa se mudar, não? Possa ser melhor, possa melhorar. E qual a importância, Carlos, nesse quesito, falando de cultura, para a educação? Cara, é o que te falava, não? Primeiro que a cultura tem que ser integral, não? A cultura na educação, por que é importante, por exemplo, por que é importante que o aluno eh, entenda qual é sua cultura? Primeiro porque vai fortalecer a identidade. Eu tenho uma história sobre a fortaleza da identidade, não? O povo peruano, quando eles viajavam fora do país por muitos anos, e você perguntava para eles, você é do Peru, não? Não, do Peru não, de Peru, não? Você é de Peru. Aí, porque aqui acho que há um término, não? Você é do Peru. Bom, você é de Peru, o cara baixava o rosto, tinha vergonha, cara. E o primeiro que falava era, não, o Peru é feio, não tem nada, que não sei o quê. Aí vem um cara que investiu em investigação sobre a comida peruana, fez educação, educou muitos chefes peruanos e fez com que a comida virou um negócio de primeira categoria. A comida foi reconhecida mundialmente como uma das comidas mais variadas que existe no mundo agora e teve os primeiros lugares. Hoje tem o melhor restaurante lá. Isso fez uma mudança no coração do peruano. Para que veas como influencia a cultura na educação, né? Estou colocando um exemplo. Agora o peruano, quando ele sai para fora, ei, Peru é muito bom, tem um ceviche, cara, de primeira. Não sei se a primeira coisa que ele fala é sobre o que ele tem como orgulho. E é importante isso é uma coisa que eu sempre briguei com a Unesco, que a cultura não é só reconhecer que você é de Piauí, me entendeu? A cultura é falar, cara, em Piauí tem uma comida que é a melhor do Brasil. E é verdade, estou falando, eu sou apaixonado por esta comida. A cultura é falar, no Piauí tem, não sei, tem o hábito dos jovens é educar-se. Tem a melhor, ou seja, o orgulho do que você sente. Ou seja, por que é importante a cultura, então, na educação? Porque, primeiro, a cultura fortalece a essa identidade do jovem. Faz uma fortaleza, cria uma fortaleza nela, que é um sentido de pertencimento dos estudantes, melhora a autoestima, cria uma motivação, fomenta a criatividade, fomenta um pensamento crítico. Não? Ela, através da cultura, já como expressão, as artes têm sido um canal muito forte para trabalhar as emoções. Imagina o cinema, cara. Imagina agora como os meios de comunicação, através de todo o que eles influenciam, vão criando hábitos nos jovens, vão criando hábitos nas crianças agora. Me entendeu? Então, lógico que é importante a cultura para motivar, para incentivar, para criar um sentido de identidade nas pessoas. Eu acho que é uma vertente principal, não somente na educação, na economia, em todas as áreas que uno possa aplicá-la, não? Falando do mundo corporativo, né? A gente escuta muito falar de cultura, né? E a cultura está muito na moda, né? Está presente nas empresas. Na verdade, a cultura sempre existiu, né? Sempre, né? Seja ela ruim ou boa, toda organização tem a sua cultura, né? Mas existe um jeito certo de se fazer a implementação de uma cultura nas organizações? E como se faz isso de forma assertiva nas empresas? Claro, eu acho assim, não? Se você... A cultura é como um propósito, não? Ela te gera esse propósito, não? A cultura, como te falei, é um modo de viver sempre. Se você vai a uma empresa, tipo a Great School, ou a Pensar, ou todo grupo de comunicações, e você gera essa cultura. Que cultura pode gerar uma cultura corporativa? Não somente como estamos falando da cultura como uma entidade de expressão cultural de tua região, sino como uma forma e um hábito que tu vas gerando. Se a pessoa conhece a tua mentalidade, que eu conheço agora bastante, sobre as perspectivas que tu tem para o futuro das pessoas, sobre o coração que tu tem para o crescimento de tua cidade, para que os jovens possam se constantemente melhorar, não somente eles, não, sino ao redor de eles.
se a pessoa chega à tua empresa e se envolve nessa cultura corporativa, me entendeu? Que é crescimento, que é ser o melhor, ser o primeiro, não? Etc. Tu tem, e seguro tu vas a falar agora um pouquinho dessas, se eu te perguntara qual é a base de tua cultura. Aí você vai falar, esta é a minha cultura corporativa. Como não vai ser importante para uma empresa? Se você precisa que as pessoas que estão com você tenham a mesma cultura que você, gerem a mesma cultura. Que cultura? Somente imagina que não chegue a hora. Já é uma cultura, não sei se me entendeu, porque é um hábito criado. Então, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento de uma empresa ter práticas culturais, não? Criar esse pensamento de estratégias em função a uma cultura corporativa. E se é inovadora, se é capaz de adaptar mudanças para poder atingir mercado, contribuir ao desenvolvimento econômico, cultural, não somente deles como empresários, sino uma cultura corporativa que vise a melhora da cidade. Nossa, é o melhor, não? Acho que por esse caminho nós estamos, não? Verdade. O Carlos também é um dos fundadores dessa metodologia revolucionária, que é a Growing, e tem desenvolvido materiais didáticos, livros, apostilas, aplicativos, né? Fala um pouco sobre o seu papel nesse projeto, Carlos. Cara, esse é um reto muito lindo, cara. Eu acho que estou super emocionado com esse reto de poder. É interessante isso, não? Porque é um estrangeiro que chega no Brasil, me entendeu? E só que, bom, nós não estamos fazendo um projeto de algo que não existe no Brasil. É como nós, não? A Unesco faz uma normativa que vai afetar um país, mas para isso é uma investigação que é essa área que nós temos, em especial a minha, não? E de meu irmão Guilherme também, que ele é um investigador nato, não nasce nada. Eu tenho um princípio, que é um princípio inclusive bíblico, não? Da criatividade. Tudo se faz do que já está feito. Não há nada novo, se fala. Não há nada novo debaixo do sol, não? Então, eu acho assim que hemos procurado o mais assertivo que pode dar a los jovens. A minha área é esta parte cultural, justamente, não? É criar esse engajamento. Para mim, o mais importante, em um curso socioemocional, entre aspas, que vai mexer com o pessoal, não? Do jovem, cara, é super importante, cara. Isso, te vou contar uma história, já? Eu gosto das histórias. Chego numa comunidade indígena e encontro que eles pegavam um peixe grande, cara. Mas no peixe grande eles cortavam, tipo, da cabeça um pouquinho mais. E cortavam da cauda, não? Um pouquinho mais e deixavam um peixinho assim, cara. E metiam na panela. Aí eu sempre que ia veia que faziam isso, cara. Aí eu perguntei, por que fazem isso, cara? Ou seja, por que está fazendo esse negócio do peixe pequenininho? Aí falou, não, porque meu avô fazia assim. Não, meu pai também fazia. Mas por que fazia? Porque acho que a panela deles era pequenininha, cara, antes. Então, como tinha a panela pequena, eles tinham que cortar a cabeça e tinham que cortar a cauda. Mas agora eles tinham uma panela grande. Mas como havia ficado essa panela pequena, toda a vida cortavam um peixe desse jeito. E eu acho que a educação é assim. Me entendeu? Nós aprendemos, é um reto que nós temos, e acho que eu tenho também. Como posso falar primeiro do socioemocional quando o professor que pega o socioemocional ainda tem hábitos que não ha conseguido cambiar? Como posso falar eu a um aluno desse jeito? Como posso falar se o pai, me entendes? O pai, ele não entende muito, ele está em uma vida ainda que não ha conseguido, porque antes não ha tido essa possibilidade. Como posso falar se a escola não faz um seguimento do aluno desse jeito? Nós estamos falando, nós já vimos as escolas de Finlândia, vimos as escolas de Elon Musk, vimos as top, mas isso não se pode fazer no Brasil agora. Tem que adaptar-se de alguma maneira, mas é importante, como a escola de Finlândia, ter uma perspectiva clara. A escola tem que ter uma perspectiva clara do que o aluno precisa. Como está o socioemocional do aluno? Como está o projeto de vida do aluno? Me entendeu? Como posso levar uma pesquisa dele ou uma avaliação dele durante o ano e como posso isso passar para o professor?
Então, a minha área um pouco está direcionada muito para criar essa cultura de engajamento, acho, Isso, não? engajamento. Para fazer com que o aluno não fique chato para ele. Já o tempo das aulas do professor, memoriza isso, memoriza o outro, isso já passou faz anos. Você deu o exemplo do peixe, que se aplica também para as emoções, né? O comportamento do meu pai foi muito resultado da criação dos meus avós, né? E existe uma tendência grande de que eu repita os mesmos padrões, ou seja, é uma perpetuação dessa cultura, né? De criar filhos, de lidar com as emoções, de educar. E a gente está falando de duas coisas, de cultura e do projeto socioemocional, que também é uma influência nessa perspectiva de cultura. Na verdade, é uma mudança de cultura, né? É fazer da forma correta, né? Quando a gente se propõe, que é esse projeto de vocês, né? De trazer uma metodologia, trazer um passo a passo, né? Com pilares, com etapas para cada série, é, na verdade, uma criação de uma cultura saudável para a criança, para o adolescente, não é isso? Não é isso, Carlos? Totalmente, totalmente. O que tu falaste é certo. É o que te falei, não? Acho que nunca teve uma escola para pais. Eu não nasci aprendendo a ser pai. Você tem que procurar entender como ser um bom pai. E acho que não é. Eu sei que estamos falando de pais, mãe e pai. Não estamos falando só do pai, porque eu sei que em América Latina o pai é muito, não está presente na criação, no crescimento dos filhos, muitas vezes. Não? É super difícil, cara. E eu não jogo a culpa deles, porque, como tu falaste, isso vem do pai dele. Mas é uma característica da América Latina, Carlos, isso? Cara, é fortíssimo, cara. Tanto assim que em alguns países como Brasil, ou como agora já Peru, Colômbia, tem a lei onde você pode escolher ter o sobrenome da mãe, porque o pai não está presente nunca, me entendeu? Então, mas não é isso solamente presente porque o cara foi da casa, não, senão estando na casa já não é presente, não? E é interessante porque a nossa visão de educação é integral. A educação, você se esforça, eu vi teu esforço, eu vejo o teu esforço com as escolas que vocês têm agora, você se esforça para que o professor coloque no aluno, mas, cara, o cara chega na casa e o pai, nem aí, entendeu? A família não se integra, não? Eu acho que agora, que também nasce de ti, é importante que a educação vire algo integral. Não tem que ser integral. Se não é integral, não funciona. É por isso que a diferença, nós hemos estudado os outros metodologias que existem, não vou falar nomes, mas existem como 6, 7 metodologias com livros assim, que é igual que o livro de história, que você tem que ler e memorizar, no emocional. É uma loucura. E não trabalham com os professores, não trabalham com o pai, não trabalham com a escola. Cara, é uma coisa, é um tema muito delicado. É interessante isso, porque você vê Japão, por exemplo. Não? Japão é uma cultura de crescimento. Japão, uma bomba atômica estourou o Japão. Cara, eles conseguiram em 20 anos sobreviver isso. Em cambio, nós temos um discurso de que há 500 anos mataram nossos índios e não passamos disso, cara. Não sei se me entende, porque em Japão tem uma cultura inserida nos japoneses. Não sei se me entende. Eu gostei desse exemplo aí, é verdade. A gente vive lambendo as feridas, né? E não faz nada para mudar essa realidade, né? Então, olhar para o passado com essa perspectiva caótica de vítima não resolve nada, né, Não Carlos? resolve nada. Hoje nos ha tocado, acho que com tu chamado, porque é uma parceria bonita que se está fazendo, não é só o negócio de querer colocar um curso bonito, que te alegre, que te faça fazer projetos. Não, não, não. É influenciar para que tenhas hábitos, para que mudes. Não é fácil, cara. Eu estou brigando com que os meninos saem da escola, o primeiro que pegam é o celular e aí vão, me entendeu? O pai não quer educar, então coloca um menino na TV, no celular. Então, hoje, essas mudanças. Outra coisa que é importante, que acho que tu também tens isso, nós estamos educando jovens agora para um futuro que ainda não conhecemos. Não sei se me entendes. Se você não entrega ferramentas a estes jovens hoje para esse futuro que vem, com
com inteligência artificial que já existe, já foi para nós. Não, eu sou de uma época que você tinha que fazer o telefone assim, corre, 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 ligar, falar com uma senhorita para que te fale com outra. Cara, isto era futuro para mim. Eu sempre falei, cara, quando eu tenha 30 anos, os carros vão voar. Agora voam. A los 50 começaram a voar os carros. Então, eu acho que eu tenho algo muito bom que eu peguei de ti, não? Preparar ao jovem, primeiro, na área emocional, é diferente que nós. É muito diferente. Nós vimos de uma geração durões, não? Porque fomos criados duros. Hoje, qualquer coisa quebra o moleque, cara. Qualquer coisinha quebra, porque han sido criados para uma geração que se han tornado um pouco débiles, não? São demasiado, como se chama? Dependentes não? Do emotivo. Então, se são dependentes do emotivo, temos que trabalhar com um professor, falo, e com os pais, e a escola em geral. Acho que isso não faz diferença, cara. Vemos este tipo de educação emocional que acho, eu estou pensando com o Guilherme outro dia falávamos, cara, que é importantíssimo, que esse curso não só toca aos professores emocionais, porque se o cara de matemáticas entende como é o aluno, não, esse cara não gosta, ele gosta mais de arte. Então ele envia um problema mais na área de arte, para incentivar o aluno a que ele possa manejar-se em seus gustos, em suas perspectivas, me entendeu? Ou o menino agora entra no que estamos criando para a escola, ele está passando uma etapa de como se chama, de tristeza, não sei o que. Então, tem outro jeito de agir com o aluno. É importante isso na educação. E acho que, como falamos, estamos no início, não? Mas estamos aplicando coisas de muitos lugares, o conhecimento, também hemos tido conhecimento tanto de Unesco como outros de apoio. Acho que vai ser um sucesso, cara. Carlos, fala sobre essa parceria com essa Prêmio Nobel de Educação, Sim, cara. que integra essa construção desse material. A Lourdes é increíble, não? Lo espectacular das coisas na vida se dão nas coisas simples, não se dão nas coisas grandes, cara. ¿Me entendeu? E ela conseguiu o prêmio justamente porque levou um curso de neuroeducação, que agora é muito importante, entender nosso cérebro, que antes não entendíamos. Aí ele aplicou algo simples com seus alunos, começou a trabalhar por projetos, e cada projeto permitia que os alunos façam uma escolha do que como quero trabalhar o projeto, não? Cara, isso foi sucesso. Assim, tem sido tanto sucesso que ela ganhou o prêmio Nobel da Educação, como a melhor professora do ano passado. Aí conseguimos falar com ela, falamos sobre a metodologia que se tem, porque o que nós hemos criado é um método. Não acho que o método faz com que as coisas se virem mais práticas. Mas este método é aberto e integra outras coisas. Aí ela está conosco. Mas o interesse dela é o mesmo interesse que eu tenho, não? Que é o professor. Ela fala assim, se o professor é mudado, o aluno vai mudar. Se o professor... Cara, eu estava escutando um dos outros professores, de propósito, foi muito engraçado, cara. Ele, demais. Ele pegou um livro super difícil para falar, cheio de texto. E ele faz coisas no aluno, primeiro para chamar a atenção, para engalhar o aluno no início, não? Mas ele mistura as coisas de aqui, a festa junina, mistura a comida de aqui. Nossa, é uma coisa engraçadíssima. Acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que nós temos que ter, incentivar de tal jeito ao professor para que ele possa engajar-se, incentivar o aluno para que possa engajar os pais também, me entendes? Incentivar a escola para que faça uma trilha com o aluno. Carlos, pensando em futuro, né? A gente acredita que esse material ele vai ter uma pulverização grandiosa no Brasil. Nós acreditamos nisso, né? Isso acontecendo, que tipo de cultura você acredita que a gente vai conseguir obter como resultado? É interessante isso, porque sempre falo assim, não? Para poder
tener o sucesso, tienes que saber o final, se llama isso, não? Se você conhece o final, você dá o start, não o início, não? Em filmes, quando você faz um roteiro, tem que ter a história completa, pô. Não vai filmar sem saber como vai terminar, não? Acho assim, não? Acho que vai haver, que vamos a conseguir, primeiro, uma geração de jovens com uma identidade muito forte, com um manejo, porque as emoções se manejam, não é uma situação de que, eu sou assim, eu sou, como se chama, ou sou sanguíneo, como eu sou meio sanguíneo, mas saber manejar essas emoções, não é só conhecer essas emoções, sino ter as ferramentas, manejes, dirijas, não sei como fala, dirija suas emoções de tal jeito que te permitam fazer o que tu descobriste que eres bom para fazer. Então imagina isso, cara. Imagina aqui, não? Eu estava lendo sobre falei com muita gente, sempre pergunto o pessoal de fora de Teresina, que é bom em Teresina, me falam da comida, etc. Não? Mas Teresina, sempre falam, não, aqui tem o BRO Bro, que é o calor quente de 45 graus que ainda não passamos. Aí mas é interessante isso, porque como afeta Teresina, que esse calor quente, Teresina se convierta em el maior, é a fonte mais grande de energia renovável, solar. O sea, está aproveitando lo que para nós é debilidade. Não sei se me entende. Lo que todo mundo se queixa. Não, o calor é grande, mas é a fonte, mas é a fonte renovável. Nós queremos justamente uma geração de jovens que aproveitem as debilidades e as tornem fortalezas. Que possam ter uma mentalidade de ética, de saber o que podem e não podem fazer, apesar que podem fazê-lo. Então vas a ter políticos que vão a crer em tua nação. Pessoas com outro pensamento, me entendeu? Nós creemos em jovens também que não somente cresçam em um sistema, sino que possam melhorar o sistema, uma mentalidade de melhora, se chama isso. Não? Eu acho que Guilhermo falou lá outra vez aqui, que constantemente eles pensam em mudar o espaço. Eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? Mudar o espaço, melhorar o espaço. Então, vai ter uma geração de jovens que vão a pensar no futuro de Teresina, que vão a pensar no futuro, não só de aqui, podem sair fora também. Pode ser exemplo. Isso é o que nós queremos. Ora, não está desenhado só para Teresina, não? Mas é importante algo, acho que nós hemos criado com esse conceito que nós temos de cultura, que este material se possa construir tanto no Sul, com o jeito do que, como falam no Sul, os costumes deles, me entendeu? A forma como eles trabalham, como também aqui no Norte. Acho que isso realmente é um futuro muito promissor, né? total. A gente sempre escuta dizendo que essa geração que está perdida é a geração mais depressiva. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Teresina tem um título da cidade com o maior índice de suicídio do Brasil, né? E esse é um título que eu acredito que iniciativas como essas, né, elas anulam esse título, elas minam vamos dizer assim, essa cultura da doença emocional. E eu acho que esse projeto ele nasce no lugar certo, né? É um lugar que pode ser daqui a 5, 10 anos um case, onde esses dados eles podem mudar radicalmente. Eu acredito que não à toa, viu, Carlos, Guilherme, esse projeto está nascendo em Teresina. Eu acho que vai ser daqui para outras cidades, daqui para outros países. E eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter um orgulho de dizer que Teresina é uma cidade reconhecida também pela saúde emocional das pessoas, pelo modo de viver dos jovens e adolescentes de forma saudável. E eu acho porque Teresina tem uma característica muito interessante, que são pessoas extremamente educadas, pessoas estudiosas e pessoas que têm esse espírito aprendiz muito forte. As pessoas aqui gostam de aprender, né? Então, se a gente traz, né, essa cultura de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, de educar as crianças, educar os pais e professores, olhar para esse futuro, como você falou, né, ver o final desse filme, né? E eu já consigo ver também, Carlos, o final desse filme, um final assim realizador, prazeroso. E eu acho que juntando essa nossa pauta aqui e trazendo a conversa do Guilherme, a gente cumpre de forma assim brilhante a nossa missão como pessoas que foram escolhidas para uma grande missão, né, nessa jornada nessa terra,
que é deixar um legado, fazer mudança, né, influenciando, como o Guilherme falou, e servindo a esse povo querido que é o povo do estado do Piauí, e, consequentemente, isso vai se espalhar para todo o Brasil. Carlos, muito obrigado. Passou rápido, já foi 40 minutos, viu? Você queria 20, foi 40. Muito obrigado por esse papo. Vamos fazer isso outras vezes, tá certo? Parabéns pela coragem de estar no Piauí. Eu acho que muita gente sai do Piauí para o mundo, né? E ter vocês aqui de outro país, de outra nação, desenvolvendo um projeto para a população do Piauí, é algo realmente incrível. Cara, eu Muito viajei 40 países, cara, e é incrível que esta cidade, sem falar porque sou aqui, cara, eu acho que o Brasil mesmo não conhece o potencial que ela tem. Nunca vi pessoas tão engajadas, cara, tão receptivas como encontrei acá. E a variedade da cultura é muito forte aqui. Eu acho que é um celeiro, como tu falaste, não? E eu acho que isso vai ser, não? Desta fábrica que estamos fazendo de cursos para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Carlos.